Pessoal, eu prometi, tá? Quando fui elaborar o vídeo da Madame Curie, gente, eu tinha que fazer mais. Então, hoje, cinco novos absurdos da Madame Curie, tá bom? Tchê, a mulher é fantástica, maravilhosa, tá? É muito engraçado, porque eu sempre que leio coisa da Madame Curie, falam que ela era muito bonita. A gente olha e a gente não... Talvez a beleza da Madame Curie, tá? Pra gente da nossa geração, da nossa época, talvez seja o fato, né, dela ser essa mulher fantástica que ela foi, inovadora e que praticamente mudou o mundo. Primeira coisa, né? Vamos só. Ah, não, primeira coisa é deixe o seu likezinho aí, se inscreva no canal e ative o sininho. Aí é a primeira coisa, né? Ela é polonesa, tá? Ela é polonesa mesmo, mas vocês observem que é na França que a coisa vai acontecer toda, né? Porque lá ela vai fazer Sorbonne. Sorbonne é uma grande universidade francesa, tá? E ela tem coisa para contar dela, tá? Mas olha só, a Eve Curie é a filha dela, ela escreveu um livro sobre a Madame Curie, da onde toda parte dessas curiosidades que eu estou tirando das coisas que a Eve Curie ela escreveu. Gente, esse livro é fantástico, ele está na Amazon para vender, mas assim, o preço dele é salgadinho, né? É 130 e poucos reais, tá? É meio salgadinho, tá? Tem uma outra obra também que fala sobre Madame Curie, que é um pouquinho mais barata, e tem uma obra que eu dei uma olhada, tá? E o pessoal tem elogiado, cheguei a olhar o iniciozinho dela ali, o pessoal tem elogiado, que é de R$ 4, está na Amazon também, tá? Que é só uma historinha sobre a Madame Curie. Eu acho que é uma pessoa que vale a pena a gente saber um pouco mais, tá? Porque a história dela é um legado humanitário, um legado para a humanidade, né? Ela, sim, ela é uma pessoa que foi criada na luta, praticamente, para que a Varsóvia e a Polônia fosse livre, né, do Império Russo. Então eles se criaram nessa opressão, né, sob o domínio de um outro povo, né? Então ela se criou naquilo ali. O pai dela foi muito ativo nesse sentido, né? Perdeu muitas posições como professor. Ele era professor de matemática e física. Ele perdeu muitas posições exatamente pela ideologia, né? Pela ideologia deles. Vamos lá então aos 5 absurdos da Madame Curie, os 5 novos absurdos da Madame Curie. Primeiro absurdo, tá? Olha só. Ela vai trabalhar no laboratório, tá? E ela conhece lá um sujeito chamado Pierre, tá? E entre ela e o Pierre, tá, aquela paixão fantástica, maravilhosa, tá? E eles começam a namorar, eles começam, né, ficam juntos e tal, e chega aquele momento em que é um momento complicado. Qual é o momento mais complicado para um casal? É o momento, aquele momento em que o relacionamento chegou num ponto que ele diz para ela: quer casar comigo? E o que que a Madame Curie respondeu para ele? Não. A Madame Curie disse não para o Pierre Curie. Na realidade, ele é o que irrita. Vocês vão ver, claro, que eles vão casar depois, né? Mas ela disse não para ele. Né? Ela era apaixonada por ele, mas ela tinha um sonho. O sonho dela era voltar para a Polônia para lutar, tá? Lutar no sentido intelectual, tá? Para que a Polônia fosse livre. Isso é o que ela queria, retornar para a Polônia. E ela disse para ele: eu não posso casar contigo porque eu não posso. Tu tem toda a tua profissão aqui em Paris, tá? Tu é um professor aqui e eu não e eu quero ir para a Polônia, quero voltar para a Polônia para fazer isso aí, que eu tenho que fazer isso aí. E aí vem a perspicácia do Pierre. Sabe o que que o Pierre diz? Eu vou para a Polônia contigo, mas vou ter que me contentar com ser professor de francês daí. E aí o que que ela diz para ele? E aí ela diz sim, olha só, duas pessoas inteligentes, né? Olha o que ele diz para ela, não tem problema. Se esse é o empecilho, tá? Eu vou para a Polônia contigo, tá? Vou dar aula de francês lá, não vou deixar a física de lado, tá? E vou contigo. E aí ela diz sim. E aí eles se casam. O interessante é o seguinte, o presente de casamento que eles receberam foram 2 bicicletas, tá? Foi o presente de casamento deles. E foi show de bola, porque eles passeavam sempre de bicicleta. Era um casal muito comum ver eles passeando juntos de bike. De bike. Muito bem. É absurdo número 1, né? O absurdo é, com amor, dizer não. Não é um absurdo. A pessoa está amando a outra e a pessoa pede em casamento e diz não, não posso. Mas aí o outro, na inteligência, ganha, não é? Legal, né? Legal essa história da Madame Curie. Tá? Um absurdo.
Fantástico da Madame Curie, né? Absurdo número 2. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela quis doar as 2 medalhas de ouro que ela ganhou pelo Prêmio Nobel de Física em 1913 e de Química em 1911. Ela queria fazer a doação das medalhas, tá, para o governo francês. E, obviamente, o governo francês fez o quê? O Banco Real francês disse, não podemos aceitar. Ela disse, mas é o ouro que eu tenho. É só o ouro que eu tenho. E nós não podemos perder esta guerra, tá? Então, ela estava fazendo a doação das 2 medalhas de ouro do Prêmio Nobel, tá? E o dinheiro dela, como estava aplicado, que o dinheiro que ela ganhou com os prêmios Nobel estava aplicado, o que ela fez? Ela doou esse dinheiro, ela conseguiu doar, tá? Apesar de saber que o dinheiro era perdido. E a Madame Curie, então, queria doar as 2 grandes medalhas que ela teve, tá? Para que as pessoas sofressem menos com a guerra, né? Os franceses. Olha o que ela escreve, e também tem a ver com a Polônia. Se você estudar história na Primeira Guerra Mundial, tá? Vai acontecer alguma coisa com a Polônia lá, só que dê uma olhadinha lá na história. Vou desistir do pouco ouro que possuo. Acrescentei a isso as medalhas científicas que são bastante inúteis para mim. A outra coisa, por pura preguiça, havia permitido que o dinheiro para o meu segundo prêmio Nobel permanecesse em Estocolmo, em coroas suecas. Esta é a parte principal do que possuímos. Gostaria de trazê-lo de volta aqui e investi-lo em empréstimos de guerra. O estudo precisa disso. Só que não tenho ilusões. Esse dinheiro provavelmente será perdido. Que coisa de louco, tá? Vou deixar para vocês olharem o que aconteceu com a Polônia lá, né? Tá certo? Beleza? Isso aí, né? Olha só. Terceiro absurdo da Madame Curie. Olha o terceiro absurdo da Madame Curie. O terceiro absurdo da Madame Curie é que a Madame Curie é a primeira mulher a ser professora na escola normal francesa. E isso é fantástico porque primeiro, ela ser uma mulher professora, professora de física e química, e ela começa a dar aula na escola normal. O marido dela já dava aula na Sorbonne na época, tá? O Pierre, em 1906, ele morre atropelado por uma carroça, gente. Olha só que coisa maluca isso aí. O cara foi atravessar a rua, resvalou, e a carroça passou por cima dele e ele morreu em 1906. Ela fica viúva do Pierre, tá? Então, o que que acontece? E ela logo vai assumir a disciplina um mês depois que ele faleceu, assume pela primeira vez uma mulher, vai dar aula na Sorbonne, e é Madame Curie, substituindo o Pierre Curie. Fantástico isso, né? Fantástico a persistência dessa mulher e a força que ela tem para lutar, né? O que que acontece? A Madame Curie, então, foi a primeira mulher docente dessa escola normal superior lá, tá? Que ela é famosa até hoje. Ela é muito, muito fantástica, tá? Eu até peguei umas fotos dela pra gente ver aqui, né? Fotos recentes, tá? E lá, sim, ó, só top, gente. Só top. Um dos alunos dessa escola francesa aí é um cara chamado Louis Pasteur. Esse cara é outro que merece uns 5 absurdos. E tem outros, vários outros, tá? Quem vai estudar filosofia vai estudar um cara chamado Michel Foucault, que também foi aluno. E poderia ficar citando aqui vários alunos dessa escola aí, que é uma escola fantasticamente importante. Então, quarto absurdo, terceiro absurdo, não é o quarto ainda, terceiro absurdo, tá? Ela foi a primeira mulher a dar aula na Escola Normal Superior Francesa. Show de bola. Depois vai dar aula na Sorbonne também, tá? Quarto absurdo da Madame Curie. Nada mais justo que ela tenha esse quarto absurdo, que é ela se deprimiu. Sofreu uma depressão em 1911, tá? Ocorreram várias coisas. Ela estava para entrar, digamos assim, o conselho, tipo o Conselho Federal de Ciências da França, tá? Iria escolher mais uma pessoa para fazer parte. O que seria, assim, a Academia Francesa de Ciência, né? O que seria mais ou menos como aqui no Brasil se fala muito da Academia de Literatura, né? Então, o
que é muito importante aqui. Ah, o Ariano Suassuna faz parte, né? Ou deixou de fazer parte, ou não sei quem. A gente fala muito, né, da parte de literatura aqui, mas lá essa academia francesa de ciências ela é muito importante, tá? Ela acabou perdendo a vaga na época, tá? Mas teve uma série de coisas que aconteceram, tá? Com ela, ela foi difamada, falaram muita coisa dela, tá? Por ela ser mulher. Havia uma questão de xenofobia muito forte. E lembra que ela é polonesa, ela está na França e não queriam que ela participasse disso aí. Como é que ela vai ser da Real Academia Francesa de Ciências, tá? Se ela é polonesa, ela nem entende essas coisas desse tipo, e ela, claro, a carreira dela foi toda feita na França, foi casada com um francês, teve os filhos dela todos na França, então quer dizer, e aí ela acabou caindo em depressão. Uma das coisas que veio à tona em 1911, veja, Pierre morreu em 1906. Uma das coisas que veio à tona, que deixou ela muito chateada, foi que ela teve um romance, e ela teve um romance mesmo, tá? Com um sujeito que foi até assistente do Pierre, tá? E o detalhe é que ele era 5 anos mais novo que ela, e isso para a época foi assim, ah, ele era mais novo que ela, olha só, né? Como é que pode essa mulher velha andar com esse homem novo e ter relacionamento com esse homem novo e tal, né? Então, o que acontece? Ela acaba ficando 14 meses, ela volta para a Polônia, fica 14 meses meio que reclusa, assim, meio para com as investigações e tudo, e cai num processo de depressão, que depois ela se recupera, não, os filhos estão ali dando força, ela se recupera e volta à carga e volta a trabalhar em coisas muito importantes que possivelmente vai ver no quinto absurdo, tá? Mas aí, ó, esse absurdo da depressão, ele tem a ver muito também com a vida pessoal, com o romance e tal dela, né? Eu quero mostrar para vocês quem é o sujeito, tá? Vocês já viram? Esse sujeito aqui é meio conhecido, né? Quem é esse sujeito que eu peguei ali? Esse aqui é meio conhecidinho já, né? Meio fichinha já. Quem é esse cara aqui? Esse aqui é o Einstein. Perfeito. Não, mas não é com ele que ela tá. O relacionamento que ela tem é com esse sujeito aqui, ó. Do ladinho, tá? Esse que é o cara que é 5 anos mais novo que ela, tá? E que ela tem um relacionamento. Mas na verdade, conta-se a boca pequena, no livro da própria Eve, se fala muito disso, tá? Fica meio subentendido que havia uma paixão de um sujeito que está aqui embaixo conversando com ela, chamado Albert Einstein, tá? Que também andava meio em volta da Madame Curie. O negócio assim, esses homens inteligentes queriam mulheres inteligentes também, né? E nada mais justo que ficar com uma mulher que estava revolucionando tudo para sua época. E tinha uma ideologia fantástica, tinha uma maneira de pensar bem à frente do seu tempo, tá? E esses homens aí também pensavam à frente do seu tempo, né? Não são pessoas tão comuns, certo? Então tá aí, ó. Depressão. Nem ela ficou livre da depressão, né? Muito bem. Quinto absurdo da Madame Curie. Ela criou a radioterapia, que é uma terapia até hoje utilizada contra o câncer. Radioterapia porque ela descobriu que as células cancerosas, bem cedo por sinal, elas morriam quando em contato com o rádio. Rádio que foi o elemento que ela descobriu e que ela... A primeira grama de rádio ela obteve em 1906. 1 grama de rádio. Ó, vou contar a historinha um pouquinho do rádio, tá? Conta-se a boca pequena no livro da Eve que a Madame Curie e o Pierre Curie gostavam de à noite, tá? Ir para o galpão. Era um galpão, gente. O laboratório era um galpão, de verdade, era um galpão. Imagina um galpão bem ralado. Era o galpão que eles trabalhavam isolando o rádio. E iam lá porque o rádio de noite emitia luzes fantásticas e eles namoravam, tá? Ó, a Lisa aí. Namoravam, tá? Naquela iluminação especial dada pelo rádio. Mal sabiam eles que o rádio também, né, causava doenças. A Madame Curie acaba morrendo de câncer com 67 anos de idade. Ah, interessante. Ela teve 3 vezes no Brasil. Sim, Madame Curie teve no Brasil 3 vezes. E olha só, a radioterapia era uma terapia em que ela observou que as células cancerosas, elas morriam quando morriam as cancerosas e as boas, é claro, tá? Mas as cancerosas sofriam mais o efeito da radiação que as células boas. E quando o tecido voltava, ele voltava sem as células cancerosas. Possivelmente os cânceres que ela estudou eram mais superficiais, tá? E foi aí que se criou, então, o Instituto Curie, lá na França, para estudar justamente o uso do rádio para curar contra o câncer. Inclusive, havia um grande conjunto de cientistas
e de políticos que queriam que, né, isso fosse só para o tratamento fosse só para quem realmente tivesse dinheiro, né? E ela disse não, isso aí é um legado da humanidade, tá? E essas pesquisas vão fazer parte do legado da humanidade. Ela já tem uma certa grana, um certo dinheiro, e ela vai sempre investir o dinheiro dela nas pesquisas científicas, tá? E esse Instituto Curie existe até hoje, gente, e é bem importante. Muito bem, os 5 absurdos da Madame Curie, que na verdade transformaram em 10 absurdos, né? Esse aqui é os 5 absurdos, parte 2. Espero que vocês tenham gostado, tá? Gostou? Adorei. Gostou? Muito bom. Pô, legal, né? É uma mulher fantástica, muita coisa aí, né? Muita coisa interessante da Madame Curie aí, tá? Um grande abraço para vocês e até nosso próximo encontro, que pode ser de física ou de química. Meio que nem a Madame Curie, a gente vai brincando com a física e com a química, tá bom? Grande abraço.